Olá pessoal, muito bom dia, bom início de domingo para todos que me acompanham aqui no Clube dos Dividendos, canal do YouTube, que eu, Bruno Mazzoni, todos os domingos, bem de manhãzinha, compartilho vídeos e conteúdo sobre Itaúsa. Tá? E nesse domingão, pessoal, de acesso, não temos ainda os resultados, então eu vou focar bastante no macro, vou utilizar a Itaúsa como cobaia para a gente falar sobre ambientes de Ibovespa, ambiente de Market Breadth, dólar, DXY, curva de juros nossa, curva de juros americana, small caps, Trig 11, agenda dividendos e Itaúsa Futebol Clube no final, tá certo? Então, antes de começar as pautas e mostrar as pautas para vocês, na verdade, né, eu queria agradecer muito a paciência e a compreensão de todos que estão aqui comparecendo ao canal durante essas semanas de obras intensas no meu escritório. Então vocês estão vendo que o vídeo está mais simplório, tá? Não que os outros vídeos lá no meu estúdio onde eu apareço, né, são muito mais legais, mas esses aqui são ainda mais simples e mesmo assim a audiência tem até aumentado. Então obrigado por toda a companhia de vocês. Logo, novo estúdio não digo, né, mas uma reformazinha ali básica no imóvel que eu fiz a aquisição na pandemia, né, aproveitando aí curva de juros até. Tô com uma pauta aqui para fazer vídeo sobre isso, né? Alugar ou comprar. Pois bem, pessoal, quais são as pautas agora apresentando e voltando ao assunto principal? A gente vai falar sobre Ibovespa, vamos falar sobre Market Breadth, vamos falar sobre dólar nosso dólar aqui de Lula 1 a Lula 3, DXY, dólar mundo, e aqui um pouquinho de composição para quem aloca internacionalmente falando. Depois, curva de juros nossa, qual que é o meu cenário para agosto? Curva de juros nossa versus a dos Estados Unidos, 10 anos. Depois, Small Caps Futebol Clube, já que passamos por curva de juros, acho justo falar sobre Small Caps, Trig 11 aqui, poderia ser Small 11. A agenda de dividendos está bem recheada e mexe com Ibovespa, minha opinião. Itaúsa versus Ibovespa, aqui é o principal insight, talvez o principal gráfico, e é o protagonista, o core dos vídeos de domingo é Itaúsa. Então esse gráfico que talvez eu gaste um tempinho, invista um tempinho nele, apesar de ser simples, acho que vale aqui eu comentar um pouquinho sobre. E Itaúsa Futebol Clube são os pontos, aquela companhia que eu faço para vocês semanalmente, de onde estão minhas ordens limitadas, onde estão meus take profits, né, os meus lucros que eu pretendo embolsar caso a Itaúsa se movimente ao meu favor. Beleza? Essas são as pautas do vídeo, pessoal. Passo pelo disclaimer rapidinho para vocês. Bom início de café. Tá? Considere se inscrever quem ainda não é inscrito aqui no canal. Todos os vídeos têm vídeo, pessoal. Todos os dias, tem vídeo. Aos domingos são 3. Então ative as notificações. E ótimo café. Eu não tomei café ainda, agora são 8 para as 11. Vou gravar esse vídeo aqui. Enquanto eu deixo ele rodando e renderizando, vou fazer o meu cafezão. Então espero que vocês já estejam com o café pronto durante a minha voz. Asmir, aqui já que eu não estou aparecendo, né? Vou começar a fazer uns barulhos aqui no áudio para ver se vocês se empolgam aí, algum tipo de som alfa, né? De ondas alfa. Meu Deus, né? Esse canal aqui está cada vez mais complexo. Vamos lá, pessoal. Falando de Ibovespa. Então, o ciclo que nós estamos vivendo nesse momento, ele ainda não existe, né? Você tem que fazer uma aposta. E essa aposta não tem terceira via. Tá igual às nossas eleições. Ou é um ou é outro. Tá? Então, por hora, não tem lateralização. Eu não espero lateralização para agosto. Pessoal, eu não espero. Ou a gente rompe máxima e começa um ciclo de alta, e aí nós como investidores, pelo menos eu como investidor, tenho a narrativa que vamos ter que ter muito cuidado e muito trabalho para comprar bem, fazer a dinâmica de renda fixa e renda variável durante um ciclo que, caso rompa para cima, em agosto, tá, a gente vai ter de 2017, 2018 aqui, ó, um ciclo de alta até 2019. Então, durante esse ciclo que eu grifei para vocês, nós temos uma dinâmica com renda fixa e uma dinâmica com renda variável. Na renda variável, qual que é a dinâmica de aumento de aportes para mim, pessoal? Dinâmica de resultados, fato relevante, dinâmica de médias móveis, ajudando quando se aproxima de médias móveis. Então, utilizar a média móvel em tendência de renda variável é muito bacana para você aumentar o aporte quando estiver se aproximando de média e jogar, né, na minha opinião aqui, muito com o azeitamento renda fixa. Então, esperar o IPCA fazer um piso, parar de ceder, para começar a aportar mais em IPCA. Por hora ainda vale a pena, minha opinião, agosto, renda fixa, pré-fixada. Conforme o IPCA for parando de ceder, a gente pode ter as primeiras impressões
de estabilização de IPCA, em um reajuste da Petro, em o petróleo voltando a subir, em um El Niño causando estiagem. Então a gente tem alguns gatilhos que podem fazer o IPCA dar uma segurada, aí a gente começa a aumentar na renda fixa os aportes, na caixinha de renda fixa, os aportes em IPCA. Nesse momento, se você está com esse cenário para a bolsa renda variável, é o momento de diminuir a caixinha como um todo de renda fixa e aumentando com muita parcimônia a caixinha de renda variável. Dentro da caixinha de renda fixa, eu vejo hoje pré-fixado muito bacana, mesmo com o corte de 0,50. Determinado momento, eu acho que vai ser a próxima oportunidade, vai ser o IPCA, vai ser o primeiro índice a parar de ceder. Então, pós-IPCA daqui a uns 2-3 meses, acho que já começa a ficar interessante e roubar o protagonismo de pré-fixado. E mais para frente, CDI, né? Quando os juros já não tiver mais para onde ser cortado, tá? Porque o Fed Funds, por exemplo, porque os juros gringos estão altos, estarão altos e a gente não pode perder esse carry trade, né? Essa atratividade para os nossos juros, esse dólar que entra para nossa renda fixa. Então, tudo isso, pessoal, dentro de uma tendência de alta da bolsa. Tá? Enquanto que em renda variável, na sua ação específica, que você gosta bastante, ela vai entrar em renda, ela vai entrar em tendência de alta. Espero que você não esteja em nenhum mico, né? E ele vai entrar então em tendência de alta porque tem fundamento, e aí liga a média, né? Média de 9, se você tiver mais otimista, média de 21, se você tiver ali mais tranquilão, e média de 72, 200, 100, 50, se você for um cara que só vai aumentar o aporte naquele mês específico, caso a ação esteja próxima de média. Ou seja, pessoal, renda variável, se encararmos uma tendência de alta como eu grifei aqui, esquece IFR. Acho que não vale tanto a pena usar o Market Breadth, o próximo indicador que eu mostro para vocês, que indica sobre compra e sobre venda. Não, vamos pegar indicadores atrasados como média. Tá? A gente vai seguir a média dos preços, VWAP, média, coisas que, indicadores, que são atrasados, mas ajudam a gente a intensificar mais ou menos os aportes no mês específico, devido ao distanciamento, ao toque, né, à proximidade de média ou VWAP. Legal? Então esse é o único insight que eu quero dar para vocês, pessoal, porque não foi dado nos preços em agosto, tá? Então esse foi o copo meio cheio, de expansão para cima. Qual que é o próximo ponto? 125,360, tá? De expansão para cima, mantendo lateralização. Tá? Então até o 125,360, tem o 126 aí no índice futuro, né? Esse é o índice Bovespa à vista, né? A gente ainda mantém, mas o fato é, não espero cozinhar o galo, que fique ali cozinhando, como fala aqui em Jundiaí. Tá? A gente tende a ter tendência, pessoal. Tende a ter tendência de agosto para frente. Então eu não espero mais lateralização, tá? Como foi ali o período pré-eleição. Tá? Eu espero tendência. Tá? Ou rompemos, ou voltamos para as bases. Tá? Ou estamos em 2014, tá? Ou estamos em 2016. Tá, são dois cenários, os dois têm muita volatilidade, porque estamos no topo, tá? Estamos nas máximas. Então é de aguardar volatilidade. Não dá para você fazer uma intensidade grande de aportes hoje se você está apostando que a bolsa mantém lateralização. Então você tem que aportar menos, como eu. Tá? Eu acredito que a bolsa, antes de subir, vai dar aqui uma chacoalhada até no Ibovespa à vista, né? 113.700 aproximadamente. Tá? Ela vai dar essa chacoalhada. Então eu, Bruno Mazzoni, quem me acompanha sabe, na minha carteira previdenciária, eu aportei 3 ações. Foi Fleury, foi Aura e foi Qualicorp. Tá? Foram as 3 ações. O resto tá tudo em ordem limitada, pessoal. Não fiz aportes nem em junho, tampouco em julho. Tá? Porque eu acredito, falando em meses, né, que a gente deve beijar ali ou voltar, retornar a maio. Acho difícil retornar a março, mas retornar a precificações de maio ali. Então eu acredito que eu vou conseguir 5, 10, 15% de desconto, porque eu estou especulando que a bolsa ainda sente um pouquinho antes de decolar. Esse é o meu cenário. Eu passei no primeiro ponto aqui desse gráfico, o cenário de quem está acreditando em tendência de alta. E aí eu dei alguns insights de indicadores técnicos e principalmente de comportamento. Brunão não namora com um cenário base. Se eu tiver errado, eu já viro rapidinho. Ligo minhas médiazinhas aí nas minhas ações, tá certo? E vou aportar sim, cada vez mais caro, porque as ações vão estar fazendo zigue-zague comprador. O único charme meu é quando se aproximar de médias, quando cair a volatilidade esperada que caia, eu vou comprar mais. Mas eu já aceito, já vou com o meu mindset, a palavra bonita, aceitando que muito provavelmente mês a mês eu vou comprar mais caro, renda variável. E mesmo assim eu vou aumentar a intensidade de renda variável em relação à renda
fixa durante um cenário de alta. Certo, pessoal? E renda fixa eu acho que tem essa dinâmica de primeiro pré-fixado, na minha opinião, é a melhor, depois vai vir o pós-IPCA e depois o CDI. Bacana? Então, falei bastante nesse gráfico aqui. Market breadth, pessoal, sem sinal para agosto. Continua ali sobrecomprado, mas vamos dizer assim, já está lá por um bom tempo, então não tem o sinal no market breadth. Tá? É realmente a gente esperar o preço agora do Ibovespa. O preço do Ibovespa pode trazer o market breadth para o verde, tá? Ou manter no vermelho. Ou seja, para quem está acreditando que a bolsa está em um momento ainda de lateralização e vai ter manutenção, não é um momento de aumentar os aportes. Tá? Não é o momento de aumentar os aportes. Nos preços, pessoal, sexta-feira quem fez essa queda do Ibovespa foi a Petrobras, tá? Especificamente. Falando de dólar, pessoal, qual que é o meu cenário? Estabilização de preços. Acredito que nós estamos aqui em 2017, tá? Então dólar para mim é mais o cenário de 2017, quando a gente parou de subir juros e até começou a cortar. Então acredito que é nesse cenário que a gente deve viver agora. Bacana? Então é um cenário muito parecido com 2017, a queda foi muito parecida. A mesma queda de 2016 para 2017 seria ali, foi protagonizada em 4.767 de 2020 a 2021. Tá? Então rimou, tá? Muito parecida a quedinha. E o meu cenário que fiquei pipocando entre 4.70 e 4.80 até 5.23, num pior, num super problema que nós tivermos aí, seja global ou seja doméstico. 5,13 naturalmente aqui, 5,13 pessoal, perdão, 5,1, né, R$5 ali, naturalmente dá uma testada ali, voltar 5,125, 5,12, né, o preço médio de uma alta. Então seria natural um repique técnico ali durante um período de corte de juros, tá? Agora, se o dólar vai arrumar uma super alta como foi 2017, quando começamos a cortar, pessoal, eu ainda não tenho dados suficientes. Vai depender de como a economia americana vai respirar esse segundo semestre. Tá? O payroll de sexta-feira já não foi nenhuma maravilha. Tá? Então, se a economia americana, e você estiver apostando nisso, a economia americana vai para baixo, pessoal, no segundo semestre, tá? Não recessão, mas para baixo, tá? Vai começar a esfriar. Então, esse nosso dólar aqui não tem força para subir, mesmo com os nossos cortes de juros. Por quê? Porque Chile cortou 100%, 1 ponto por cento, né? Nós cortamos meio, nós ainda temos o maior juro real do mundo. Então não faz sentido em agosto eu imaginar tendência para o dólar. Para a bolsa, sim. Agora para o dólar, não. Acho que ele vai ficar estável, tá? Tretando aqui entre 4,70 e 5,1, 5,12 no máximo, tá? O dólar cheio. E se nós tivermos notícias do copo meio cheio, pessoal, Emergentes Futebol Clube, vamos com tudo, tá? Estagflação no mundo, o dólar derrete. Mas o sinal é romper o mês, né? O contrato abaixo do 4.692,5. Por enquanto esse sinal não foi dado. Tá bom, pessoal? Então para cima não vejo tendência no dólar, para baixo eu vejo, mas precisa de um rompimento. Tá? E aí as narrativas provavelmente vão também corroborar com esse tal rompimento. DXY, pessoal, deixo na descrição para vocês o vídeo que eu explico muito sobre o DXY. É um vídeo muito legal. 1 década de queda do dólar no mundo é o título do vídeo, ou a primeira fala minha. Tá? Então deixo na descrição um vídeo bacana para quem gosta de dólar, tá? Principalmente dólar e história, né? Dólar e estatística, certo? Então deixo esse merchan para vocês, nos cards aqui em cima também vocês podem clicar. Curva de juros, pessoal, small caps, então agora no radar, passado do Ibovespa, dólar, condição técnica, né? Market breadth. O que eu vejo para a curva de juros, né? Volta dos políticos, volta de um pouquinho de estresse, acho que é natural, pelo menos essa curva de juros se estabilizar. Tá? Acho que a impressão do IPCA de agosto referente a julho vai ser na base, né, comparativa a agosto do ano passado, um pouquinho mais forte, né, porque nós tivemos o corte do ICMS em julho do ano passado, né, então isso já foi no print de agosto de 2022 uma deflação muito forte. Então eu acredito que juros não cede tanto, até os 9,75 pode ceder, 9,76, mas ele começa a ter também um movimento parecido com o dólar, assim, de estabilização. Quem pode ser o cavalo de corrida de novo é bolsa. Tá? Vejo que juros andou bem na frente, tá? O dólar deu uma andadinha legal, tá? E pode ter na economia americana uma âncora, né? Na fraqueza europeia no DXY, né? Na força da economia americana e talvez não mudança de política monetária japonesa muito brusca, a gente deve ter o DXY ressurgindo e aí dólar um pouquinho mais estável e curva de juros também estável. A curva de juros pode estressar, pessoal, até
os 10,87, 11,6. E a máxima histórica do Ibovespa foi quando a curva de juros esteve a 9,25. Então pode ser ali também um delimitante aí de um chute para a Selic lá em 2026, não sei, 2025 talvez, né? Mas enfim, só no quadrante azul eu vou exigir do Ibovespa rompimento de máxima histórica ou pelo menos proximidade maior, lá no 125, 128, tá? 129. Por enquanto o Ibovespa está, entre aspas, justo, tá? No 120 mil ali, pré-pactos precatórios, acho que está bem justo. Tá? E acho que em agosto essa curva de juros, pela volta aí dos políticos, podemos ter algumas novidades que não sejam tão interessantes, tá? E a Petrobras é o grande protagonista, pessoal. Se a Petrobras for clara em relação à política de preço e clara em relação à sua política de investimento, ela vai fazer essa curva de juros ir para baixo, provavelmente ela vai fazer o dólar cair e a bolsa subir. Então quem que é protagonista da bolsa e de ativos de renda variável aqui no Brasil, pessoal? Petrobras. Por quê? Está faltando ela ser um pouquinho mais clara em relação à sua política de preços, tá? Para a gente saber essa defasagem. Vou fazer vídeo sobre ela específico, já fiz, vou deixar aqui no card para vocês um anterior, mas vou renovar, atualizar essa semana, esse final de semana, do dia 5 ou 6. Mas Petro mexe bastante, pessoal, porque os juros ele implica em um pouco de risco, tá? E a Petro é parte desse risco aqui, parte dessa narrativa. Faria Lima sempre vai chutar para baixo, tá? Principalmente em governos à esquerda. Então a gente tem na Petrobras ali argumentos para Faria Lima cobrar um pouquinho mais aqui de prêmio no país, caso seja ela o primeiro sinal de uma governança meio torta para as estatais. E aí vem Banco do Brasil junto, tá? Pode até as Caixa Seguridade vir junto também. Então mexe na bolsa sim, Petro e Banco do Brasil. Pessoal, eu falei Petro, mas faltou Banco do Brasil. 2 ativos que vão fazer verão muito mais Petro, né? Colocar os planos de investimento, CAPEX, e tirar esse risco aí de investir em refinaria novamente, por exemplo. O mercado vai odiar bastante. E a política de preço para saber quanto que é tolerável essa defasagem, para os analistas fazerem a conta do preço justo. Tá? Então a Petrobras anuncia que vai deixar até 25% de defasagem. Passou disso, vai ter reajuste. Tá? Já é um risco que se tira da mesa, né? De ser para 30%, de ser 40% defasagem para o PPI. Tá? Então a gente tem que olhar para isso. Óbvio que se o petróleo cair, ajuda bastante. Tá? Por incrível que pareça, a Petrobras seria beneficiada. Nossa curva de juros, pessoal, queda. A de baixo, gráfico inferior. Tá? E estabilização agora. A dos Estados Unidos continua abrindo. Então o mercado mais difícil de se ler é o S&P. O Ibovespa, pessoal, a gente provavelmente na parte de small caps deve ter um certo sossego aí das altas, né? Caso esteja certo, por exemplo, a volta do recesso e mais Petrobras, incertezas e tal, traga ali uma certa estabilização barra alta de juros. Tá? Então tem que olhar para as small caps agora que lucraram para você continuar os aportes e aumentando a intensidade inclusive, porque agosto pode ser um mês ali de ter uma retração e gerar oportunidade. Na contrapartida, olhar para as small caps que não subiram, né? No caso aí, e-commerce, por exemplo, Via e Magalu, a própria Qualicorp que eu tenho, por exemplo, empresas que não subiram, você pode ter ali um movimento positivo nesse estresse de juros. Então, juros subindo e essas ações subindo, eu acho que são as únicas, tá? Porque construtoras, por exemplo, educacionais, acho que se juros abrir, elas cedem naturalmente, beleza? E essas que são lucrativas, se cederem, vai ser a oportunidade do ano, né? A oportunidade de você comprar algo que vai se valorizar bastante, porque o ciclo dos nossos juros ainda é para baixo, certo, pessoal? Ainda é para baixo, pelo menos até 11,75 o Banco Central contratou de queda. Então tem sim tendência de queda ainda. Vejo que lá para o meio de 2024 aí as coisas podem mudar mais drasticamente. O Trig 11, pessoal, já bateu o meu salário base, que era o amarelo superior, tá? Então agora já foi para o vermelho, né? Então a região de rasgada aqui é rasgada, vai até o vermelho, tá? E agora eu espero uma retração das small caps em geral, tá? Eu espero essa retração acontecer. Se vai acontecer ou não, pessoal, não sei, mas o fato é que você tem que escolher, né, se vai ter mais aportes em ordem limitada ou se é a mercado. Tá? Eu estou escolhendo por ordem limitada, a não ser as empresas que eu considero não terem se valorizado. Na minha carteira é Fleury, Qualicorp, Aura. Tá? São as empresas que eu estou mandando bala e mantive os aportes, até aumentei. Qualicorp, tá? A própria Fleury e a Aura. Beleza? Mas o resto eu estou esperando aqui na expectativa Porto Seguro, por exemplo. Estou na expectativa de retração.
Então, lá nos 27, nos 26, 24, não comprei nos 29, não comprei nos 28. Tá? Até vendi um pouquinho nos 28. Até Engie, cheguei a vender um pouquinho, nos 40 ela vai fumaça. Tá? Na expectativa de perder 3, 4 reais ali e eu comprar mais barato. Né? Taesa, fiz a mesma coisa, Unipar, aí na carteira tática e não previdenciária, né? Então, é interessante. Se você me perguntar qual que é o setor que eu acho que vai explodir, né, vai decolar ou continuar decolando nesse terceiro tri, é o setor de frigoríficos. Tá? Agenda de dividendos, pessoal, anotem aí, Taesa, dia 7, tá, de agosto, tem dividendos da Taesa dia 7 de agosto, o combo, né, clássico, dividendo JCP, JHSF dia 10, Vale dia 11, Petrobras dia 21. E aqui eu paro, tá, e a gente anota. Pessoal, Petrobras e Vale pagando dividendos, tá? Esse combo é difícil vender bolsa. Então, vender o Ibovespa em agosto com Petro e Vale pagando dividendos, pessoal, tome cuidado. Toda a minha narrativa agora é de ser quedas oportunidades. Caiu, comprou. E eu acho que vai cair até os 113, 115 mil pontos, por exemplo, o Ibovespa. Tá? Agora, a Petro pode ter uma nuvem um pouquinho maior assim em cima dela. Tá? Devido à governança, política de preços e capex, pessoal. São as duas coisas que a gente tem que ter clareza que a narrativa precisa mudar. Nesse momento há um certo risco no ar. Beleza? A Taesa vai pagar cerca aí de mais de 70 centavos. Tá? Mais de 80 centavos no caso, né? O combo da Taesa 81 aproximadamente centavos líquido para você. Tá? A JHSF 4, a Vale R$ 1,62 líquido. A Petrobras vai dar um pouquinho mais do que 1,10 líquido. Taurus 10 centavos, Taurus dividendo dia 28 de agosto, depois Banesses é 1 centavo clássico, Itaú e Bradesco também são os dividendos clássicos aí mensais. Tá? Grande atenção então, dia 11 Vale, dia 21 Petrobras. Então Vale é difícil ser vendido até dia 11, tem fluxo de dividendos, e a Petrobras até dia 21. Isso transforma o mês de agosto um mês resiliente para dividendos aí no Ibovespa. Finalizando o vídeo agora, pessoal, Itaúsa versus Ibovespa, o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, tá? Crise de 2008, né? Tá aqui, ó, na Itaúsa, vou passar para vocês. Crise de 2008, tá aqui no Ibovespa. Legal? A Itaúsa, pessoal, demorou 1 ano para romper máxima histórica. O Ibovespa demorou 6. 6, pessoal, quase 9. Tá? O Ibovespa foi romper máxima ali em 2017 e 2018. Tá? 2017 e 2018, aí teve a greve dos caminhoneiros, logo em sequência, inclusive. Tá? Então, Itaúsa, primeiro movimento foi muito melhor. Setor financeiro como todo, Itaú, mesma coisa. Bom, se eu não quero considerar esse super movimento da Itaúsa aqui, que foi muito rápido, eu vou considerar a segunda máxima da Itaúsa, que foi feita lá em 2011. Tá? A segunda máxima da Itaúsa foi feita em 2011. Eu vou circular ela aqui para vocês de verde escuro. Tá? Tô falando dessa máxima aqui, ó. De 2011, pessoal, até 2014/15, ela rompeu máxima. De novo, 2014/15, pessoal, rompeu máxima. Tá? O Ibovespa, de novo, foi só fazer máxima em 2018. Então, são 2 movimentos pró-setor financeiro, pró-Itaúsa, pró-Itaú, né? Poderia colocar Itaú, tá? Além do fato de que em nenhum momento, de 2010 ou 2009, 2008, até 2016, pessoal, até a bolsa virar, em nenhum momento a Itaúsa gerou grandes descontos. Então não fez muito sentido você diminuir muito os aportes em Itaúsa, porque ela fez uma tendência levemente de alta. Tá? Uma linha de tendência de alta, de inverte. Enquanto Ibovespa não, fez todo sentido você ser tático, seja nas commodities, tá? Ou nas outras empresas, numa Ambev, por exemplo, tá? Porque a tendência foi de queda. Num BOVA11, perdão. A tendência foi de queda. Então fez sentido você comprar nas mínimas aqui, nessa expectativa. A Itaúsa não. Você teria que ter ali uma certa consistência no meio do caminho aqui, porque ela fez tendência levemente de alta, tá? Bom, vamos para o momento atual, para a direita do gráfico. O Ibovespa rompeu máxima rápido, tá? Essa crise atual fez um super boom nas commodities, tá? E super boom no dólar. Coisa que nós não tivemos aqui em 2009. Tá? As commodities subiram em rebote, mas o dólar despencou. O dólar começou a subir em 2012 só. Tá? E aí as commodities caíram e foi o pior dos mundos. Nesse momento, então, o Ibovespa está levando a melhor em relação à Itaúsa. Só que eu, Bruno Mazzoni, acho que a Itaúsa vai virar o jogo. Vai voltar aqui a ter um movimento muito parecido com o que teve em 2014 e 2013. Vai romper máxima. Então vejo que sim, tá? A Itaúsa, independente se você está otimista ou pessimista com a bolsa,
O Itaú, independente se está otimista ou pessimista com a bolsa, deve manter essa tendencinha de alta fajuta, tá? E romper máxima. Então não faz muito sentido você diminuir e aumentar o aporte. Por isso que a Itaúsa, pessoal, se de repente não for contemplado esse mês de agosto aqui, a minha compra limitada, eu vou comprar por ordem a mercado. Simplesmente por acreditar que ela vai conseguir ali romper máxima histórica. Tá? Então vamos ao gráfico da Itaúsa com esse cenário construtivo, disclaimer na tela, sou investidor dela, né? Então sócio torcedor. Tá? A Itaúsa tem por desconto técnico para mim, ordem limitada, 9,32 para baixo. Tá? Mas principalmente aqui começa em 9,32, principalmente 8,82, 8,56, 8,35. Tá? Vou ajustando toda semana um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Você tem DataX, etc. E eu acredito que ela no curto prazo, ou seja, 2024 ou mesmo 2023, venha para os 10,94 aos 11,58. 10,76 aos 11,58, perdão. Então, para mim, é interessante ser tático na Itaúsa da seguinte maneira. O desconto começa aqui, mas eu vou aceitar a partir de agosto, não foi assim em junho, não foi assim em julho, mas em agosto, pós-resultado, eu aceito aqui. Comprar a mercado, já vou cadastrando, já está cadastrada, né? Ordens. Se eu comprar a mercado, eu largo aqui em cima, já começo a cadastrar as ordens aqui em cima. Tá? Para fazer essa arbitragem da Itaúsa, porque considero que sim, rompe máxima histórica, que está aqui em cima, rompe, mas não vai longe. Tá? Volta. Tá? Rompeu máxima histórica aqui em 2014, depois testou de novo e voltou. Tá? Então a Itaúsa, devagarzinho e sempre, caso ela rompa, vou realizar lucro, porque acredito que ela volta lá para os seus 8,80 de novo. Tá? Então esse movimento, em agosto, eu vou dar ali, vamos dizer, aumentar um pouco o risco, comprando um pouquinho a mercado, mas bem pouco a mercado. A maior intensidade ainda vai ser na ordem limitada. A diferença de agosto para julho e junho para mim, então, é que eu volto a aportar. Tá? Então, se tiver o resultado e vier abaixo do esperado dela derreter, estou aportando a mercado, estou aportando por ordem limitada na expectativa que ela chegue no mínimo aqui, pessoal, aos 10,13, mas principalmente esses pontos verdes aqui. Ó. Certo, pessoal? Vídeo longo, quase 30 minutos. Clássico de domingão, todos os domingos tem aqui. Um grande abraço, ótimo domingo, pessoal. Tchau, tchau.